Olá, bom dia. Só aguardar, tá? Um pouquinho, eu vou eu vou fazer uma frequência agora no início e faço uma no final, tá bom? Só um instantinho que eu vou pegar aqui a frequência, o papel aqui. Eu vou fazer o seguinte, meninos, vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me escutando? Oi. Sim. Ok, deixa eu só pausar. Tá? Hoje a gente vai dar continuidade, ok? A gente vai dar continuidade falando do exame neurológico, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, no exame neurológico, a gente vai conhecer aqui quais são os principais métodos de avaliação com o paciente neurológico. Como é que a gente vai direcionar a nossa avaliação, tá? A gente vai avaliar a questão do tônus, como se fosse o exame físico. A gente vai avaliar tônus, tropismo, ADM, coordenação, certo? Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do exame do estado mental, que seria o nível de consciência. O que é esse nível de consciência? O nível de consciência é o reconhecimento do mundo interno e externo. Então, é quando você pergunta para o paciente onde ele está e ele te responde com clareza, por exemplo. Eu estou aqui na Examage na sala de aula, né? Então, se entrarem agora e me perguntarem aonde você está, professora? Eu estou na Examage, estou ministrando uma aula para os alunos, ok? Isso é ter consciência do mundo, tanto interno quanto externo, tá? O paciente, ele deve estar acordado, ou então ele pode ser acordado, ok? E aí a gente diz que ele está em alerta e orientado, quando ele responde adequadamente as perguntas, certo? Uma consciência anormal, uma consciência que a gente diz rebaixada, representa uma variação desde a sonolência até uma ausência completa de responsividade e incapacidade de acordar, que é o que a gente chama de coma, tá? Então, o paciente ele pode estar em alerta, me responder adequadamente, mas ele também pode ir rebaixando o nível de consciência no estado de sonolência até um estado de coma, ok? A gente pode ter alguns padrões, que a gente chama de padrões de estímulo e resposta. A gente vai ver na nossa aula prática melhor, tá? Quanto mais o paciente ele tem um distúrbio mais grave, provavelmente mais ele vai requerer um estímulo maior para ele poder me responder, certo? Eu vou explicar melhor isso daí para vocês mais lá na frente, tá? Quando a gente fala da escala de coma de plasma.
ok? Então, aqui, um gráfico mostrando para a gente essa questão da consciência, né? Como esse meu paciente ele se apresenta. Então, nesse gráfico, eu tenho o paciente me respondendo, né? A resposta dele, essa linha aqui que eu estou passando para vocês na setinha, tá? E nessa outra setinha, eu tenho o estímulo, ok? Então, quanto mais eu tenho um paciente coerente, mais o meu estímulo vai ser verbal ou somente visual, tá? Eu nem vou precisar chamá-lo, ele vai estar em alerta e vai me responder, tá bom? Eu digo que esse meu paciente, ele tem uma consciência normal, um nível de consciência normal, tá tudo legal, tá? Quando o meu paciente, ele começa a deprimir o estado de consciência dele, então é como se a gente fosse imaginar uma linha aqui, e essa linha ela começa a decrescer, mais estímulo eu vou precisar, tá? Para esse meu paciente poder me responder, tá bom? E até mesmo ele chegar no estágio que eu chamo de coma, que ele só vai ter respostas reativas, reflexivas, tá? Ele só vai ter reflexos, ok? Se eu for dar um estímulo doloroso para ele, ele apenas vai me responder com reações reflexas, com reatividade, tá? E aí a gente tem os estágios. A gente tem desde o alerta até o coma. É como se a gente viesse diminuindo até chegar no coma, tá? É como se fosse essa setinha aqui, ó. Ela vem descendo, imagine uma linha imaginária, e aí esse gráfico ele vai decrescendo, tá? É isso daqui, tá bom? Começa no alerta, depois o paciente rebaixa um pouquinho mais, ele vai para o estágio que a gente chama de sonolência, depois a gente vai ter a obnubilação, depois o torpor e por último o coma, ok? Tá? No estágio alerta, o paciente ele vai estar acordado e vai ter respostas adequadas às perguntas. Foi o exemplo que eu dei. Então, se me perguntasse, aonde você está? Eu estou na Isamais, estou ministrando aula para os meus alunos da FIT 6, MA, ok? Isso daí é uma pessoa que ela está em alerta, tá? Quando o meu paciente, ele começa a rebaixar um pouquinho, ele já vai para um estágio que a gente chama de sonolência. Ele acorda ao chamado e tem respostas adequadas, mas ele está um pouquinho sonolento. Eu observei que esse meu paciente, ele está diferente. A gente está pensando aqui, gente, num paciente neurológico lá no hospital, tá? Então, de repente, eu fui num dia atender ele estava legalzão, bem alerta, respondia adequadamente. No outro dia, eu já percebi que ele está um pouquinho sonolento, mas ele continua respondendo coerentemente, tá? Ele acorda se eu chamar ele, ok? Se ele rebaixar mais, ele vai entrar no estágio que a gente chama de obnubilação, que é uma sonolência mais profunda e vai me responder somente quando eu falo em voz alta ou após um estímulo moderado, ok? Em seguida, a gente tem um outro estágio, que é o torpor, ou torporoso, a gente chama, o indivíduo está torporoso. É uma sonolência profunda, tá? Mais profunda do que um estágio de obnubilação. Ele vai responder parcialmente somente a estímulos dolorosos. Nesse estágio, o paciente em torpor, ele não vai responder mais ao chamado, tá? Somente algum estímulo doloroso. E aí a gente tem o coma, que é o último estágio. O paciente ele não abre os olhos, ele não emite sons, mesmo se eu fizer estímulos muito intensos, ok? A única coisa que ele vai ter é respostas de reatividade, são reflexos, ok? E aí uma das escalas que serve para a gente avaliar esse nível de consciência do paciente é a escala de coma de Glasgow. Ela é muito utilizada no hospitalar, certo? Ela vai me graduar como esse paciente ele está, ok? Clinicamente, como é que esse paciente ele se apresenta? Inclusive, a graduação dela é até um indicativo de intubação, ok? Então, como é que ela funciona? Essa escala, ela sofreu alterações no ano de 2018 e 2019, tá? Em 2018 foi incluído a reatividade pupilar, a reação pupilar.
Então, a gente fazia a escala de Glasgow normalmente e depois a gente diminuía da reação, da reatividade pupilar. Agora, em 2019, foi a última alteração dela, tá? Então, a escala mesmo, sem a reatividade pupilar, ela entrou para o padrão não testável, vou mostrar para vocês, tá bom? E ela saiu o estímulo doloroso, que antigamente a gente usava o estímulo doloroso, a partir dessa escala a gente já não usa mais, a gente usa só a pressão. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Como é que ela funciona? Ela trabalha por etapas, tá? Então, como é que funciona essa questão da etapa? Primeira etapa, vou verificar fatores que vão interferir com a comunicação, capacidade de resposta e outras lesões. Então, eu vou verificar tudo no meu paciente que pode estar atrapalhando a avaliação nesta escala, tá bom? Se ele faz uso de traqueostomia. Gente, vocês sabem o que é traqueostomia? Vocês sabem o que é o tubo orotraqueal? Aquele tubo que coloca na... Só tem ok aí. Quem sabe o que é? A traqueostomia aqui, tá? Ok, tá ok, tá? E o tubo. Então, se o meu paciente estiver fazendo uso disso, eu não vou conseguir testar a questão da resposta verbal, tá? Então, eu vou verificar não só isso, mas outras coisas, esse é o mais comum, tá? Então, eu vou verificar tudo que pode estar interferindo na minha avaliação desse nível de consciência do meu paciente. Verifiquei, é a fase de observar, tá? Então, eu vou observar a abertura ocular, o conteúdo do discurso, que é a resposta verbal, e os movimentos que o meu paciente faz, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, se ele puder, tá? Porque se de repente eu pegar um paciente que ele é TRM a nível alto, ele vai ser um paciente que tem uma tetraplegia, então provavelmente ele não vai conseguir movimentar, ok? Eu vou fazer o estímulo, né? Tá? É outra etapa, eu fazer o estímulo. Então, estimulação sonora, ordem, tom de voz normal ou em voz alta, depende, tá? Estimulação física, pressão na extremidade dos dedos, trapézio ou incisura supraorbitária. Antigamente era o estímulo doloroso, agora é a estimulação física, a pressão, tá? Geralmente nessas regiões. E aí eu vou pontuar de acordo com a melhor resposta observada. Então, eu vou fazer a pontuação direitinho de acordo com o que eu observei. Então, como é que funciona a minha escala? Eu vou verificar, observar, estimular e depois eu pontuo, tá bom? Então, é assim que a gente vai seguir o padrãozinho, tá? Esses são os locais de estimulação física que eu vou fazer uma pressão, tá? Então, aqui na nossa aula prática eu vou mostrar, tá? De lá do site da escala de Coma de Glasgow.org. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa avaliação. Hoje vocês vão ver um videozinho de como a gente faz essa pressão, essa avaliação, como a gente pode estar testando o nosso paciente, tá? Então, um desses é na região dos dedos, a região ungueal, que a gente chama, tá? Eu faço uma pressão por mais ou menos 10 segundos, de 10 a 30 segundos, ok? Outra é o pinçamento no trapézio, tá? Então, eu vou lá e faço uma pressão na região do trapézio e na incisura supraorbitária, ok? E alguma das minhas respostas que eu posso observar nesse meu paciente é uma flexão normal, a gente vai ver na nossa aula prática, vocês vão ver um vídeo mostrando como esse paciente me responde, tá? Além de que vocês vão testar em vocês, mas vocês vão ver um vídeo de respostas anormais, para vocês poderem compreender. Caso vocês vão avaliar algum paciente, caso vocês avaliem algum paciente, vocês já saibam qual é a resposta. A flexão normal, né, que é uma flexão, uma das respostas é a flexão normal, que é esse tipo de flexão, que é uma flexão rápida, variável, e o paciente ele tem esse afastamento do braço, tá? E eu tenho uma flexão anormal, que é uma flexão lenta, estereotipada. Vou aproximar o meu braço, é mais ou menos esse movimento, tá? Do tórax. Meu paciente fecha o polegar, cerra o polegar e faz extensão com o membro inferior, a parte inferior, vocês vão ver na nossa aula prática, tá? Então, vamos lá para a nossa escala de Coma de Glasgow. Deixa eu abrir aqui. Quem foi que já viu a escala? Faz um polegar. Quem já viu? Quem já ouviu falar?
Já ouviu? No terceiro semestre, tá? Muita gente já ouviu. No terceiro semestre, eu chego a mostrar para vocês, tá? Quem assistiu a aula comigo no terceiro semestre, se lembra ainda, eu cheguei a mostrar, a gente passa muito rápido na avaliação neurológica, mas a gente fala da escala de coma de Glasgow, ok? Só que quando eu falei com vocês, a gente não falou da de 2019, a gente falou da antiga, tá bom? Certo? Essa é a mais atual, tá? Então, vamos lá. A gente tem o primeiro a ser avaliado é a abertura ocular, tá? A gente vai ter uma pontuação de 1 a 4, sendo que 4, geralmente as pontuações mais altas são as pontuações que o paciente ele responde espontaneamente, ele responde adequadamente, que está tudo legal, é o paciente que está bem, tá? E quanto mais baixo a gente tiver as pontuações, mais grave esse meu paciente vai estar, ok? Menos resposta ele vai ter. Então, olhos abertos previamente à estimulação. Então, eu cheguei, meu paciente está em alerta, ele já está de olhos abertos, eu nem precisei chamar ele. Eu digo que ele tem uma abertura espontânea, tá? E aí eu vou ter uma pontuação de 4. Opa, passou. Vou ter uma pontuação de 4, ok? Se o meu paciente responde ao som, eu precisei chamar ele, ele tem uma pontuação de 3. Se ele responde à pressão, então lembra lá da pressão, tá? Pode ser no dedo, no trapézio ou na incisura supraorbitária, ele vai ter uma pontuação de 2, tá? Se ele não responde, se ele não tem abertura ocular, tá? A nenhuma dessas aqui anteriores, eu vou ter uma de 1. E se por algum motivo eu não conseguir testar, eu vou colocar NT, tá? Esse que entrou agora foi o NT, ok? E a gente mudou também a questão do estímulo doloroso, que agora é a pressão, tá? Nada de fazer dor mais no paciente. Depois a gente vai ter a resposta verbal, tá? Na resposta verbal, a gente vai ter uma pontuação que varia de 1 a 5, tá? Como é que funciona? Eu perguntei para o meu paciente e ele vai ter uma resposta adequada, com nome, local e data de onde ele está. Ok, eu pontuo 5, tá? Meu paciente me respondeu tudo adequadamente, ele está consciente e orientado. Se a resposta vai ser não orientada, mas a comunicação é coerente, então de repente ele está no hospital e ele me disse que está numa praia, mas a resposta foi coerente, então ele disse que na praia, tomando banho, teve coerência na história dele, eu vou pontuar 4, tá? Ok? A gente classifica como confuso, tá? Palavras isoladas inteligíveis. Ele me responde com palavras, mas eu não consigo entender. São palavras isoladas, então ele mistura palavras, tá? Então, praia, boxe, academia, louça. Então ele mistura, ficou uma coisa incoerente, mas ele consegue pronunciar as palavras, tá? Eu vou pontuar 3, certo? Se ele me responde apenas com gemidos, então ele não consegue formar palavras, então só gemidos, eu pontuo 2, tá? Eu classifico como sons, apenas sons. A ausência de resposta audível sem fatores de interferência, o que é isso? O paciente não tem uma traqueostomia ou não está entubado, nada pode interferir, mas mesmo assim ele não tem resposta, aí eu pontuo 1. Mas caso o meu paciente esteja com uma traqueostomia ou entubado e isso esteja interferindo na fala dele, com certeza vai estar interferindo, eu respondo não prestável, NT, certo? Resposta motora. Cumprimento de ordem com 2 ações, classificado. As ordens, pontuo 6, tá? Então, meu paciente, eu peço para ele levantar o braço. Ele levantou. Mexe a mão, mexeu. 2 ações, 6, tá? Elevação da mão acima do nível da clavícula, o estímulo na cabeça ou pescoço, eu tenho como classificação localizadora. Pontuação 5, tá? Ok? Então, eu estimulo, meu paciente levanta a mão acima desse nível,
5, tá? Flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominante, não anormal, tá? Então, aquele padrão que eu mostrei para vocês de não anormal, que é a flexão normal, vou voltar para vocês, tá, gente? Flexão normal, tá? Rápida, variável, com afastamento do braço do corpo, essa flexão aqui, ok? Eu pontuo 4. Flexão anormal, essa flexão aqui, gente, tá? Flexão anormal, ok? Eu pontuo 3, tá? Extensão do membro superior ao nível do cotovelo. Isso, tá, gente? Extensão, eu pontuo 2. O que mudou antigamente? A gente tinha AD cerebração e AD corticação. E hoje a gente não tem mais. Mudou, tá, gente? A gente tem a flexão anormal e a extensão, tá bom? 2, 3 e 2. Ausência de movimento dos membros superiores e inferiores, sem fatores de interferência. Nada que interfira, meu paciente não consegue movimentar, eu tenho 1, tá? Fator que limita a resposta no paciente tetraplégico, tá? Eu tenho um fator que vai me limitar a resposta? Sim, eu tenho não testado, ok? Certo? Exame do estado mental, vamos dar continuidade agora na parte cognitiva, tá? Então, na função cognitiva, ela vai envolver muitas atividades. Quando a gente fala de cognição, a gente não fala só de aprendizagem, tá? Então, a gente vai ver aqui que a gente tem muita coisa envolvida, tá bom? Ela pode ser localizadas ou dispersas em todos os hemisférios cerebrais, a gente vai ver que tem várias áreas envolvidos na questão cognitiva na nossa cabeça. Não tem só, essa parte é cognição e pronto, fechou. Não, a gente tem várias áreas aqui que estão relacionadas com a parte cognitiva, tá? A gente tem as funções bifrontais ou difusas, tá? Isso daqui vocês não precisam decorar, tá bom? Essas coisas mais específicas eu não cobro na prova. A prova ela vem mesmo direcionada para avaliação em fisioterapia, tá bom? Isso é mais para vocês entenderem a avaliação como um todo, tá? Então a gente tem as funções bifrontais ou difusas que estão relacionadas com a atenção, tá? A função cognitiva de atenção. O que é a atenção? É a capacidade de se concentrar a um estímulo sensorial particular, excluindo outros. Então, nesse momento, eu estou concentrada em dar aula para vocês, tá? Então, eu preciso esquecer todos os outros estímulos. Eu preciso esquecer o estímulo da luz ali. Se tiver um barulhinho lá fora pequeno, eu preciso excluir ele, tá? Eu sei que tem gente que tem déficit de atenção, que tem dificuldade de concentração, que não tem essa capacidade de conseguir bloquear os estímulos para poder focar exclusivamente um, tá? Mas a gente está falando dessa função, bifrontal ou difusa, que está relacionada à atenção, tá bom? Como é que eu posso estar testando? Eu peço para a pessoa repetir imediatamente uma série de algarismos. Então, eu acabei de conversar e falei 5, 4, 3. Ok? Aí eu converso um pouquinho com você e pergunto qual foi o número que eu repeti? 5, 4, 3. Ok? Tá? Essa é a capacidade de atenção. Concentração. O que é a concentração? É a atenção, essa atenção que eu consigo manter, tá? Então, é a minha atenção, eu consigo me concentrar nesse estímulo de dar aula, eu estou olhando para a câmera e para o computador, eu tenho 2 estímulos aqui, né? Câmera e computador. E agora eu preciso da minha concentração, me manter concentrado enquanto eu estou dando aula para vocês, tá? Eu não posso estar dando aula e estar pensando na minha bolsa que está ali, nas coisas que eu vou fazer mais tarde, não. Eu preciso me concentrar na aula, porque senão eu não vou conseguir dar continuidade na aula, certo? Então, a concentração, ela é a atenção que se mantém, tá? Como é que eu posso estar testando? Contar regressivamente 7 números a partir de 100. Tá? Então, 101, 110, 109, 108, 107, 106, certo? 105, 104, é como se eu fosse diminuindo, tá? A gente tem a questão da percepção e do julgamento, tudo isso está relacionado com cognição, tá, gente? Quando a gente pensa em cognição, a gente pensa só em aprender. Ah, não,
cognição é só o que eu aprendo. Não. Cognição tem a ver com alerta, olha, a gente já viu alerta, concentração, agora a gente vai ver percepção e julgamento e vocês vão ver que vai muito além, tá? O que é a percepção e julgamento? Um exemplo, né? É a capacidade que eu tenho de perceber alguma coisa e fazer um julgamento com relação àquilo. Por exemplo, eu estou andando na rua e eu vi um buraco. Eu percebi que tem um buraco. Tá? Eu tenho várias opções. Eu já até falei para vocês, já até citei isso de exemplo, só que a gente está falando da parte motor, tá? Então, eu posso me jogar no buraco, eu posso dar curva no buraco, eu posso pular o buraco, tá? São 3 opções, mas provavelmente eu tenho muito mais opções, tá bom? Eu posso ficar parado olhando o buraco, ok? Eu tenho muitas opções. Eu posso, de repente, pegar umas pedras e ficar ali jogando no buraco, tá? Então, tudo isso é julgamento. É o que eu vou fazer a partir daquilo, tá? De repente, eu quero pular o buraco, mas o buraco é muito grande. E eu percebi que eu não vou conseguir pular esse buraco, tá? Então, a atitude mais correta é fazer a curva e desviar do buraco. Tá bom? Tudo isso é percepção e julgamento. É um exemplo, tá, gente? Então, como é que eu posso estar testando? Eu posso listar semelhanças e diferenças entre objetos. Então, eu posso pegar o meu celular, tá? E pegar aqui o mouse. Eles são diferentes ou semelhantes? São muito diferentes, né? Tá? Aqui eu tenho celular, aqui eu tenho mouse. Eles têm funções diferentes, são diferentes, ok? Então, eu posso pedir para o meu paciente listar isso, tá? A gente, como fisioterapeuta, nós como fisioterapeutas, nós não trabalhamos diretamente a área cognitiva, a não ser que alguém que está trabalhando nessa área de neuro resolva fazer algum curso voltado para essa área. Ah, eu vou trabalhar com criança, de repente eu quero fazer um curso voltado para criança autista, um PET, tá? E aí eu quero trabalhar mais com essa parte cognitiva, então de repente combinar as minhas terapias, ok? Integração sensorial, essa parte mais sensorial. Então, tem gente que escolhe voltar um pouco, direcionar o seu tratamento um pouco mais voltado para essa área cognitiva, tá? Mas geralmente não é o que a gente vê. A fisioterapia, ela geralmente trabalha mais a parte motora, a parte sensorial, ok? Interpretar provérbios, tá? Então, isso é muito mais voltado para adulto, tá? O paciente adulto que conhece a Bíblia, a gente pode pedir para interpretar algo, a gente pode citar algum provérbio para ele tentar explicar para a gente o que a gente falou, tá? Mas isso é muito subjetivo também. Descrever o que ele faria em uma situação hipotética que requer julgamento. Então, essa questão do buraco também pode ser uma situação hipotética que a gente pode estar trazendo para o nosso paciente, tá? E aí a gente tem, além da parte da atenção, né? Da concentração, da percepção, a gente tem a memória, tá? O que é a memória? É a capacidade de registrar, armazenar e reter informação. Nesse momento, vocês estão assistindo a aula, tá? Vocês estão em alerta, vocês estão concentrados, vocês estão fazendo julgamento, vocês estão fazendo percepções de julgamento, mas vocês também vão precisar ativar a memória, tá? Por quê? Porque nesse momento, vocês estão assistindo a aula e eu preciso que essa aula ela fique na memória de vocês. Que vocês aprendam e que vocês consigam guardar na memória. Para que mais lá na frente, quando chegar no estágio, quando vocês forem trabalhar, vocês possam buscar na memória de vocês essas informações que vocês estão tendo agora, certo? É difícil, a pessoa assiste uma aula e algumas coisas ficam na memória. Geralmente, os exemplos práticos, tudo que envolve muita prática, tem gente que é muito da prática, né? Fica na memória, aquilo fica registrado. Mas muitas das coisas que eu estou falando, elas vão se perder. Elas estão lá na memória, mas vocês não conseguem reter, vocês não conseguem armazenar, vocês não conseguem reter toda essa informação. Mas ela está lá, tá? Então, às vezes, lá no
no nosso estágio, a gente vai atender o paciente e a gente tem a impressão que a gente... eu tenho a impressão que eu já vi isso, mas na verdade ficou lá na sua memória, tá? Que você acha que você não lembra, que você esqueceu, mas você tem aquela sensação que você já vivenciou isso em algum lugar, certo? E é essa informação que fica armazenada na nossa memória. A gente tem a memória imediata, tá? Que é o registro, é aquilo imediato, tá? Como é que a gente pode estar testando? Pedir para o paciente repetir imediatamente uma lista de números ou objetos, tá? Então, foi aquele que a gente falou do 543, tá? Ok? A gente tem a memória recente, que é a armazenagem, que a gente chama. Solicita ao paciente que repita a mesma lista depois de 3 a 5 minutos, que é o que a gente chama de memória recente, tá? Então, eu conversei sobre outra coisa e eu vi que passaram 5 minutos, eu posso estar pedindo para ele repetir de novo aquela numeração. Gente, lembrando que não precisa ser uma numeração difícil, tá? Eu vou pedir para ele a 1009, 104, 44. Tá? Aí depois de 5 minutos eu vou pedir para ele repetir 1009, 104, 44. Fica difícil, né? Tá? Eu duvido que quem vai lembrar de falar no final da aula quem lembrou dos números, tá? Ok? E aí a gente tem a memória remota, que é a recuperação da informação, aquela informação longa que a gente guardou há muito tempo. Tá? Foi aquilo que eu falei para vocês, quando vocês chegam no estágio, quando vocês vão atender o paciente, que vocês têm aquela impressão, eu já vi aquilo, sabe? Então, essa é a memória remota. Como é que eu posso testar? Perguntando ao paciente dados importantes que ele possa ter aprendido no passado, tá? A gente fala muito dessa questão cognitiva quando a gente for falar lá do nosso paciente de Alzheimer, tá? Por que a gente tem o paciente de Alzheimer que ele lembra do passado, mas ele não lembra do presente? Ele começa a perder a memória imediata e a memória recente, tá? Principalmente a imediata, é a que ele começa a perder primeiro. Por que acontece isso? A gente vai falar lá no Alzheimer, lá no nosso final de semestre, tá? E a gente tem a linguagem. A linguagem é cognição? A linguagem é cognição, tá? A gente costuma trabalhar a linguagem? Não. Quem trabalha isso é o fono. Mas a gente precisa ter conhecimento. Eu trabalho, né, pela parte da tarde eu realizo atendimento na clínica, lá no meu consultório, na minha clínica, então eu faço atendimento de paciente e alguns pacientes neurológicos são pacientes que são acompanhados pela fono e a gente precisa conversar, então eu preciso ter um mínimo de conhecimento para a gente poder ter uma conversa legal, tá bom? Então, quando a gente fala da linguagem, a gente não fala só da fala, tá? A gente não fala só da questão da dicção da fala, tá bom? A gente está falando da linguagem, compreensão, o que eu compreendo da linguagem, repetição, a fluência, o quanto eu tenho de fluência na fala, tá? Essa questão da dicção, né? Se a minha fluência é boa ou não. Nominação, que é descrever nomes, capacidade de descrever nomes. Leitura e escrita, tudo isso é linguagem, tá? Quando eu tenho alguma alteração, eu chamo de afasia, ok? Paciente afásico. Até na nossa evolução a gente bota, tá, gente? Paciente afásico, desorientado, orientado, consciente, vigil, etc. Tá? Qual é a área responsável pela questão da linguagem, tá? Essa é a principal área, ok? Tá? Que a gente tem aqui no fascículo arqueado, a gente tem aqui no número 1 a área motora, que é a área da fala, a gente chama de Broca, e a gente tem aqui no 2, que é a área da compreensão de linguagem, a área de Wernicke, tá? Ok? A gente tem vários tipos de afasia. A gente vai passar um pouquinho mais rápido isso, porque não é tão interessante para a gente, tá? Mas a gente tem a afasia de expressão, não fluente, motora ou de Broca, tá? Que tem relacionado com a questão da expressão, da fluência, tá? Afasia receptiva, fluente ou sensorial, que é da área de Wernicke, tá? Que está relacionado à compreensão, que eu compreendo,
Se você está falando comigo que eu consigo te compreender ou não, tá? A afasia global, quando envolve as duas, ok? A afasia de condução, que é a afasia relacionada à questão da escrita, ok? Da compreensão. E eu tenho a disartria, que é a incapacidade, a dificuldade de articular as palavras. O meu paciente, ele consegue falar, mas ele não consegue articular as palavras. Então, ele não consegue completar uma palavra completa. Opa, ficou redundante, espera aí. Deixa eu explicar. Por exemplo, eu vou fazer uma frase. A frase correta é: eu vou na Examais. Aí ele confunde, ele troca na Examais, eu como, eu me visto, eu visto na Examais. Ele não queria falar isso, tá? Então ele desarticula tudo, ele não consegue articular as palavras adequadamente, ok? Ele queria falar, eu vou na Examais, então de repente ele fala, eu como ontem, vou carro na Examais, tá? Mais ou menos isso, tá bom, gente? As palavras, elas não se articulam de forma adequada, ok? A gente não consegue compreender, tá? E a gente tem o que a gente chama de integração sensorial. A integração sensorial, ela é uma área da neuro, inclusive tem tratamento que envolve a integração sensorial, tem curso para isso, tá, gente? E ela está relacionada a lesões mais do lobo parietal, tá? O que ela me traz? Ela me traz um paciente com alterações de erro de percepção ou desatenção aos estímulos sensoriais, tá? Então, é um paciente que ele tem alteração nessa questão sensorial, na via sensorial, tá? Então, essa informação, ela se processa de forma errada, ok? E aí a gente tem vários, tá? A gente tem a astereognosia, tá? Que é a incapacidade de pegar ou não um objeto, gente. Se eu colocar um celular na mão de e vocês começarem a palpar, vocês vão saber que é um celular? Provavelmente sim, tá, gente? Vocês vão saber que é um celular, tá bom? Mas a pessoa que tem a astereognosia, ela tem incapacidade de reconhecer o formato dos objetos, tá? A gente tem a agrafestesia, tá? A gente vai testar também na nossa aula prática, vai ser uma aula bem legal, uma aula bem dinâmica, tá bom? A agrafestesia, ela é incapacidade quando você vai lá, pega um objeto, pode ser um lápis sem ponta, tá? O que não dê para riscar. E eu vou fazer uma letra, geralmente é na mão do meu paciente, tá? E ele vai ter que me responder qual letra que eu fiz. Pode ser letra, pode ser número, tá bom? Discriminação entre dois pontos. Então, essa discriminação entre dois pontos, tudo isso a gente vai ver na prática, tá? Não se desespere, tá bom? A gente vai colocar dois objetos pontudinhos, tá? E o meu paciente, ele vai ter capacidade de me dizer, olha, aqui tem 2 pontos, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2, ele vai ter essa capacidade, tá? Mas o meu paciente que tem alteração na parte sensorial, nessa área, ele pode não conseguir discriminar entre 2 pontos, tá? A gente tem a alestesia, que é a incapacidade de perceber estímulos, tá? O que seria isso? Eu estou dando um estímulo sensorial no meu paciente e ele não consegue perceber, tá? A gente tem a negligência, vou mostrar aqui para vocês junto, tá? A negligência e a extinção, ela é muito comum no nosso paciente de AVE, tá? O nosso paciente de AVE, se ele teve um AVE do lado direito, se ele tem sequelas do lado direito, a tendência que ele tem é negligenciar o lado ou até mesmo extinguir, tá? Então, o meu paciente, ele tende a negligenciar, a não usar o lado afetado e ele pode até mesmo extinguir. Ele esquece que ele tem um membro, ele extingue totalmente, tá? Mas essa extinção, ela também pode estar relacionada à incapacidade do paciente de perceber o problema dele. Então, o paciente, ele já foi explicado que ele tem a perda dos movimentos de membro inferior. Vamos pensar no paciente de traumatismo raquimedular. Então, ele ficou paraplégico, mas ele tem a extinção. É um paciente que ele não quer enxergar
que ele tem uma paraplegia de membro inferior. A gente também pode chamar de extinção, tá? A gente tem a anosognosia, tá? É incapacidade de reconhecer estímulo de um lado do corpo, tá? Então, do estímulo dos dois lados, ele só reconhece um, tá? Do outro ele não reconhece. E eu tenho a apraxia de construção, que é incapacidade, apraxia está relacionado ao aprendizado, tá, gente? Então, o meu paciente ele não consegue mais realizar coisas que ele sabia fazer antes, ok? A gente já vai ver isso mais aqui na frente, tá? Então, a apraxia é a aplicação do aprendizado. A gente já nasceu sabendo andar? Não. A gente aprendeu ao longo do nosso desenvolvimento, né? Na infância, teve muitas coisas que a gente aprendeu. Muita gente aprendeu a andar de bicicleta, muita gente aprendeu a escrever, a andar, a comer, a tomar banho, tá? Então, a praxia é a aplicação do que eu aprendi, do meu aprendizado. E a apraxia é a incapacidade de realizar essas tarefas aprendidas, ok? Mas a questão é o seguinte: se eu tenho um paciente que nunca aprendeu a escrever, e aí ele teve um problema neurológico, tá? E aí eu pergunto para ele, o senhor sabe escrever? Ele diz não. Aí eu vou lá e coloco na minha fichinha. Paciente tem apraxia de escrita, tá? Relacionada à função cognitiva de escrita. Isso daí é apraxia? Não, porque ele nunca aprendeu, tá? Ele nunca teve apraxia mesmo, ele nunca aprendeu isso. Então, isso não é uma apraxia, ok? Tá? A apraxia, ela está relacionada ao que eu aprendi, tá? E a gente vai passar também brevemente sobre os nossos nervos cranianos, tá? A gente tem 12 pares de nervos cranianos, que saem, a maioria sai da região do tronco cefálico, tá? E a gente vai ver bem brevemente, porque a gente também não trabalha muito essa questão. A gente pode até atender o paciente, mas não é tão comum, tá bom? A gente tem o primeiro par de nervo, que é o olfatório, tá? Esse daqui que vocês estão vendo, ok? Ele está relacionado ao sentido do olfato. Como que eu posso estar testando? Solicitando ao paciente que identifique odores comuns, tá? Então, a gente pede para o paciente sentir o cheiro. Vou pegar o álcool aqui, né? O álcool gel. Ó, eu senti, né? Tá tudo bem comigo, tá? Porque eu tô sentindo o cheiro, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão do Covid, tá? Então, ó, tá? E eu tô sentindo o cheiro legal aqui, um cheiro forte. Então, eu posso dar ao meu paciente fazer o teste com coisas que tem um cheiro café, um perfume. O que mais que tem um cheiro forte? O próprio álcool, né? Que a gente vê muito agora nas clínicas, a gente já via, mas agora a gente vê bem mais, a gente precisou colocar bem mais. Bem mais ai meu Deus, o negócio do álcool, né? A maquininha do álcool, tá? Então, assim, a gente pode estar testando dessa forma, tá? E a gente pode também estar trabalhando essa questão do retorno do estímulo também dessa forma, tá? Então, a gente sabe que agora uma das características do Covid foi afetar justamente esse nervo, tá? Então, muitos pacientes tiveram alterações desse nervo olfatório, alguns, inclusive, ainda não conseguiram recuperar completamente, alguns estão sendo encaminhados para a fisioterapia, mas outros nem tanto, tá? A gente pode até conversar disso mais na nossa aula prática, né? Trazer a questão de uns artigos, eu posso conversar melhor com vocês na aula prática sobre isso, tá bom? Até para orientar, alguns alunos chegaram a ter o Covid, perderam essa questão do olfato, a gente pode estar orientando melhor na aula prática, tá? E aí a gente sabe que vai afetar justamente esse nervo, tá? E aí a gente acaba perdendo um pouquinho essa questão da parte sensorial, ok? A gente tem um outro nervo, que é o nervo óptico, vai transmitir informação visual a partir da retina, tá? Eu estou conseguindo enxergar.
Como é que ele pode ser avaliado? A gente pode avaliar? Não, gente, tá? Então, como ele pode ser avaliado é através da oftalmoscopia, há um procedimento médico que ele pode estar avaliando essa questão do nervo óptico, ok? A gente tem o nervo oculomotor, que é o terceiro par, troquear, que é o quarto, e o abducente, que é o sexto, tá? Esses três nervos juntos vão controlar a ação dos músculos intraoculares. O que é importante a gente saber, porque a gente vai ver que tem muitas patologias que têm envolvimento, tá? Desses nervos, desses três pares de nervos, tá? E aí a gente tem os músculos relacionados ao esfíncter da pupila e os músculos extraoculares, tá? A gente tem a pupila relacionada a pálpebras e as órbitas oculares. Ok? Nesse meu paciente, o que eu vou ter? Pitose. O que é a pitose? É a queda, tá? Aquele paciente assim. Ok? Lesão do músculo elevador da pálpebra, ou seja, suprimento pelo nervo locomotor. Nesse meu paciente, ele vai ter queda dessa pálpebra, tá? E não vai conseguir levantar. O que é importante a gente saber isso também, porque a gente trata muito paciente de paralisia facial, tá? E a gente tem uma aula só de paralisia facial, certo? A gente aprende várias técnicas e aí a gente vai ver como que eu posso estar trabalhando nesse meu paciente. Eu posso ter a exoftalmia ou proptose, tá? O que seria essa exoftalmia? Lembra daquele que eu mostrei para vocês, o slide lá na frente do olho para fora, né? Aquele olho meio esbugalhado, tá? Eu vou ter movimentos oculares, posso ter a diplopia, vou mostrar para vocês a diplopia, tá? Tem uma aula que a gente mostra a diplopia, certo? Eu posso ter oftalmoplegia, que é a queda do meu olho. Eu posso ter oscilações oculares, que é o nistagmo, é muito comum em paciente neurológico, a gente vai ver, a gente tem vídeos para isso, tá? Ok? Aqui são como é que as nossas pupilas reagem, tá? Esse é o normal, né? É uma pupila normal. Eu digo que eu tenho uma anisocoria quando eu tenho pupilas assimétricas, tá? Diferentes. Eu tenho uma pupila miótica quando ela está comprimida, tá? E quando eu dou estímulo e essa pupila está dilatada, eu chamo ela de midriática, ok? Aí a gente tem o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele vai carregar fibras sensoriais e fibras motoras para os músculos mastigatórios, tá? Esse é o quinto par de nervo, tá, gente? Como é que eu posso estar testando? Lembrando que ele é assim, ó, se divide, tá? Ele é trigeminado. Deixa eu ver se tem figurinha. Aqui, tá? Esse é ele, certo? E aí ele se divide. Ele tem parte sensorial e ele tem parte motora, ok? Tá? Ok, parte sensorial, tá? Como é que eu posso estar testando? Toco a face do paciente e posiciono uma superfície fria de um diapasão, vou mostrar para vocês o diapasão, tá? Então, se ele estiver numa sala gelada, ele vai ficar frio, eu posso estar testando, tocando. Ah, mas eu não tenho diapasão. Posso estar testando com gelo, com um cubinho de gelo, tá? Tem uma forma que a gente pode estar fazendo picolé e estar trabalhando a questão da paralisia facial, a gente também pode usar para teste, tá, gente? Cuidado só para não queimar a pele do paciente, tá? Porque essa pele é uma pele fina, somente se for paciente de sexo feminino, às vezes a pele é bem fininha, tá? Testar o reflexo corneano, tá? Então eu vou pode ser um algodão, chumaço de algodão, um cotonete, vou encostar aqui e a tendência que o meu paciente faz é piscar os olhos, tá? E a simetria da abertura e fechamento da boca, né? Vocês viram lá que são 3 partes, tá? Aqui eu posso testar a parte ocular, a parte dessa região medial e a parte do maxila, tá? A parte motora, ok? Então, fechar e abrir a boca, tá? E eu vou observar para ver se tem simetria. Se ela abre do mesmo tamanho e ao mesmo tempo, ok? E aí a gente tem um nervo facial. Tá? Ele vai suprir, esse é o nervo facial, ok? E o seu suprimento, tá? Ele vai suprir os músculos faciais, vai mediar paladar e cerca de 2/3 anteriores da língua, então ele não está só aqui fora, ele vai
também está responsável pela parte interna, a parte de 2/3 da língua, a parte mais anterior, a parte da frente. Como é que eu posso testar? Peço para o paciente franzir a testa, apertar os olhos, sorrir ou mostrar os dentes, tá? Então, franziu a testa, aperta os olhos e sorri, certo? Eu posso estar testando, ok? No nosso paciente de paralisia facial, ele geralmente não consegue realizar no áudio que está paralisado, tá? Eu já só notas. A gente tem o nervo acústico. Ele tem 2 divisões, uma auditiva e uma vestibular. Alguém me falou da questão da reabilitação vestibular, tá bom? Então, a gente tem uma área da fisioterapia também, a gente tem cursos nessa área para reabilitação vestibular. Quem faz? Geralmente, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, tá bom? E aí a gente pode ter uma alteração, se for uma alteração periférica, é uma alteração de nervo. Provavelmente o nervo acústico, mas eu também posso ter a nível central, tá bom? Então, como é que eu posso estar testando se é o nervo acústico ou não, tá? Eu posso testar esfregando o polegar e o dedo indicador em conjunto, cerca de 2 polegadas de distância de cada orelha do paciente, tá? Então, posso estar testando dessa forma, acuidade auditiva, tá? Ou eu posso estar testando nessa posição que vocês estão vendo aqui, ó. Peço para o meu paciente deitar, vou fazer uma inclinação na cabeça dele e depois o meu paciente ele vai levantar e vai sentir uma certa instabilidade, ok? Tá? E aí eu testo novamente, vejo se melhorou e aí a gente observa que provavelmente deve ser o nervo acústico, tá? Nervo glossofaríngeo e nervo vago. Teste solicitando o paciente que diga A com a boca aberta e observando a elevação completa e simétrica do palato, tá? Esse é o palato, peço para o paciente abrir a boca e ele vai falar A. E aí eu olho e vejo se a minha boca se eleva junto com o palato e eu consigo ver simetria na movimentação interna do palato, tá? Nervo espinhal acessório, tá? Vai inervar o músculo esternocleidomastoideo e o trapézio. Esse daqui é o nervo, tá? Ok? Vai inervar esse músculo e parte do trapézio, ok? Como é que eu testo? Eu vou pedir para o paciente girar a cabeça contra uma mão fornecida pela minha resistência. Então, eu ponho a resistência e peço para o meu paciente empurrar, tá? Lembrando que a resistência, ela é uma resistência pequena, ok? Nervo hipoglosso, tá? Aqui está o nervo hipoglosso, ele está saindo da região do tronco, tá? Bem aqui. Está inervando os músculos da língua, tá? Como é que eu vou testar? Eu vou pedir para o paciente empurrar a língua contra o interior da bochecha e vou oferecer uma resistência. Ok? Testa um lado, testa o outro, tá? Bem facinho de testar, tá bom? E aí a gente vai para a nossa função motora, tá? É o que a gente utiliza muito na nossa avaliação, né? A gente sabe que a parte motora é a parte que mais chega de demanda para a gente, tá? E aí, como é que a gente pode estar avaliando? O que a gente usa para avaliar essa função motora? A gente avalia a massa muscular e ao momento em que a gente vai inspecionar os músculos para ver se eles apresentam uma massa normal ou reduzida, a gente chama de massa normal quando o músculo está normotrófico, tá? E aí a gente diz que a gente tem uma redução, a gente chama de hipotrofismo, e um aumento a gente chama de hipertrofismo, tá? Quando eu chamo de atrofia, eu tenho uma denervação, geralmente por lesão de neurônio motor inferior, tá? Então, o que acontece com o meu músculo? Ele perde completamente a massa muscular. Você pega, você não consegue mais perceber, ó. Tá? Você pega o músculo, você percebe ele bem assim, você percebe uma certa tensão, tá? Um certo tamanho, ok? Mas no músculo que atrofiado, você vai pegar e você vai quase sentir o osso, pele, você quase sente o osso, porque não tem massa muscular, tá bom?
A gente tem também o tônus muscular, tá? O que é o tônus? É a resistência de um músculo ao movimento passivo em uma articulação. Então, vamos pensar aqui no bíceps, tá? Eu vou realizar esse movimento passivamente, ó. Meu tônus é normal. Eu não tenho nem o tônus diminuído, tá? Que eu vou com muita facilidade, e nem o tônus aumentado, que eu não consigo movimentar, eu vou com muita dificuldade, certo? Quando eu tenho uma flacidez, eu vou com muita facilidade, eu chamo de hipotonia. Aprendam esses nomes, porque a partir de hoje é esses nomes que vocês vão usar, tá? Hipotonia, hipertrofia, hipertonia, ok? Tá? Então, a hipotonia, hipo é sempre diminuição, tá, gente? E tonia é tônus. Se fosse hipotrofismo, é esse daqui, tá? Massa muscular, tá bom? Então, aprendam o prefixo e o resto vocês já vão saber, tá? Então, hipo é diminuição. Hiper é aumento e a é negação, tá? É não tem, ok? Tá? E quando eu tenho hipertonia, aumento do tônus muscular, eu posso ter rigidez e espasticidade, certo? Força muscular. O que é a força muscular? É a capacidade que eu tenho, é a capacidade que meu músculo tem de realizar um movimento contra uma determinada resistência. Flexão, extensão de cotovelo, ok? Então, ela pode ser graduada em uma escala de acordo com a força que o músculo é capaz de superar, tá? A nossa escala ela vai de 0 a 5, tá bom? No 0 é sempre o que meu paciente não consegue fazer, tá? E 5 é sempre o grau de normalidade, tá bom? Então, vamos lá por parte. 0, eu não tenho contração, vamos pensar no bíceps, tá? No 0, eu não tenho. A gente vai ver na nossa aula prática, tá? No 0. Eu não tenho contração, eu não tenho movimento, eu não tenho nada, ok? No 1, o meu paciente, ele não consegue realizar o movimento, tá? Então, aqui é o braço do meu paciente. Deixa eu ver se está aparecendo o meu braço. Tá? Ok, está aparecendo. Vou tirar a minha imagem. No 1, é o braço do meu paciente, tá? E aí, o que acontece? Ele não vai realizar o movimento, mas eu vou observar o bíceps dele querendo contrair, sabe? Um esboçozinho de movimento, ok? E o 2, o meu paciente, ele realiza o movimento, vamos pensar no bíceps, só que ele não consegue vencer a força da gravidade, tá? A gente sabe que tem uma força que atua no nosso corpo, de cima para baixo, que é a gravidade, e o meu paciente ele não consegue realizar, porque ele não consegue vencer essa força. Mas se eu colocar ele de lado e pedir para ele realizar esse movimento, quem eu estou anulando? Ó, o movimento está nessa direção. Então, eu estou anulando a força da gravidade. E aí ele vai conseguir realizar um movimento. Eu digo que ele tem 2, tá, gente? Opa, eu tenho que dizer que ele tem grau de força muscular 2, tá? O 3, ele vence a força da gravidade, ó, tranquilo, ele consegue fazer esse movimento. Mas se eu botar uma resistência, ele não consegue vencer, tá bom? Ok? Então, como é que eu vou testar? Eu vou pôr uma resistência, ele fez esse movimento, eu vou pôr uma resistência pequenininha, tá? Bem pouquinha. E aí ele não consegue, então eu digo que ele tem 3, tá? Mas se ele vence uma resistência pequenininha, mas ele não vence uma resistência máxima, eu digo que ele tem 4, tá? E se ele vence uma força completa, eu digo que ele tem 5. Esse 4 e 5 é o que gera muita divergência. Por quê? Porque isso é muito subjetivo. O que é máximo e o que é mínimo, ok? Tá? Mas a gente tenta fazer uma coisa, a gente tenta comparar os dois lados, tá bom? Então, eu imponho uma força de um lado para me saber o que é a máxima dele, e aí eu diminuo um pouco para me testar a mínima, tá? Quem ficou na dúvida dessa parte, assim que não ficou tão claro, a gente vai ver na prática, vai ser bem melhor esclarecido, tá bom? Outra coisa, por que é muito importante graduar a força muscular? Porque ela vai me direcionar ao tratamento, tá? Então, eu vou prescrever condutas que o meu paciente seja capaz de fazer,
tá? E eu vou saber o momento certo em que eu posso progredir ou não, tá bom? E aí a gente tem a função sensorial. Na função sensorial, a gente tem tato leve para ser testado, né? O que é o tato leve? É o próprio estímulo do tato, tá? Um estímulo leve, um estímulo superficial. Como é que eu posso estar testando? Eu testo aplicando o estímulo no meu paciente, pode ser a minha própria mão, pode ser um chumaço de algodão, a ponta de um cotonete. O importante é que seja leve, ok? Movimentos de escovação com a ponta dos dedos, isso, tá? Aquelas escovinhas de bebê, ok? O meu paciente, ele precisa me falar onde o estímulo, onde ele percebe o estímulo. Paciente de olhos fechados, tá, gente? Porque ele não pode ver, não pode ter estímulo visual. Outra função sensorial é a vibração. Como é que eu testo? Com diapasão de baixa frequência, tá? Vocês estão vendo isso daqui? Eu bato essa parte redonda, pode ser numa mesa, tá? E ele vai começar a vibrar. Essa pontinha aqui, eu vou encostar em alguma articulação e o meu paciente vai ter que me relatar que ele está sentindo, tá? Ok? Ó, eu vou encostar numa proeminência óssea, numa articulação. Certo? Outra função sensorial a ser testada é a posição, tá? O examinador vai segurar uma falange distal do dedo, pode ser o dedo da mão ou o dedo do pé, tá? E eu vou deslocar. Sempre o paciente vai estar de olhos fechados, tá? Então vamos pensar aqui, tá? Eu vou levantar e vou baixar. E ele vai me dizer, olha, levantou meu dedo, baixou meu dedo, ok? Dor, tá aqui o martelinho, tá, gente? Amanhã, quem tiver os seus materiais, levem na pressão peito, tá bom? Pode levar os seus materiais, que aí a gente vai utilizar, tá? Mas lá também tem material, tá bom? Então, a dor, como é que a gente testa? A gente usa uma agulha descartável para picar a pele do paciente, a gente não vai ferir, tá? A gente pode estar usando a agulha descartável ou essa pontinha aqui, tá? Depois a gente precisa esterilizar, a gente não vai ferir o nosso paciente, tá bom? É só bem aquela coisa bem superficial, tá? Ou o estímulo afiado e o estímulo rombudo, tá? A gente pode estar testando assim, a gente encosta o afiado e depois encosta essa cabecinha aqui rombuda, tá? É uma forma de a gente estar testando esse estímulo doloroso. Temperatura, o diapasão pode servir, tá? Então a gente pode encostar o diapasão e outro objeto que seja algo mais quente. Ou a gente pode pegar aquele tubo de ensaio e colocar água quente, água fria e pode estar testando, tá? Ok? Aqui a discriminação da dor, tá? Pode testar com alfinete e o lado rombudo. Sensibilidade postural, a questão postural, então eu posso levantar e abaixar o dedinho e perguntar o que eu estou fazendo, ok? E a sensibilidade vibratória, né? A gente pode estar testando em cima de uma superfície óssea ou articulação, tá? Coordenação. Como é que a gente pode estar testando a coordenação? Geralmente, nossos pacientes atáxicos, eles têm alteração de coordenação, tá? Aí a gente volta na importância da avaliação e da gente conhecer todos os métodos de avaliação, tudo que uma avaliação completa ela nos traz. Por quê? Se uma paciente chega com uma cerebelopatia, aonde eu vou focar a minha avaliação? Na coordenação. Porque o paciente que tem cerebelopatia, ele tem outras alterações motoras, sensoriais, sim, mas o meu foco maior é coordenação, tá? Então, o distúrbio de coordenação a gente geralmente chama de ataxia. Ele resulta de lesões que vão afetar o cerebelo ou as conexões cerebelares, e ele também pode afetar movimentos oculares, falas, membros ou tronco, além da questão da coordenação. Como que eu posso estar testando? Solicito o paciente que realize movimentos rápidos e alternados, tá? Esse é um dos testes, ok? Alternar entre a pronosupinação da mão, então ao mesmo tempo eu faço supinação de uma mão e faço pronação de outra, ó, tá? Pronosupinação. O paciente que não consegue fazer isso, a gente chama de disdiadococinesia, tá? É a incapacidade de realizar movimentos rápidos e alternados. Outro teste dedo nariz, tá? Então, ok? Eu vou lá, examinador, dedo do examinador, nariz, dedo, nariz, tá? Ok? Esse daqui também, ó. Certo?
Teste do rebote, a gente vai ver na nossa aula prática. Tem figura aqui, tá? Vou mostrar aqui. E teste do calcanhar-joelho. Vamos voltar para a figura, tá? Dedo, nariz. Ó. E aí ele tem que fazer de forma rápida isso, tá, gente? Esse daqui é o do rebote. Eu seguro o braço do meu paciente, peço para ele puxar. Depois eu solto. E aí ele tem que controlar essa freada, tá? E calcanhar-joelho. Encosta no calcanhar. Encosta no calcanhar da perna oposta e depois no joelho. Calcanhar e joelho passam nos dois lados, tá? Isso tudo é teste de coordenação, tá bom? Se eu for testar o tronco, a taxia de tronco, eu peço para o paciente, aqui a gente está testando o membro superior e o membro inferior, tá? Aqui o tronco. O paciente é convidado a sentar na borda da cama ou em uma cadeira sem apoio lateral. Então, ele pede para ele sentar ou levantar, tá? E observo se o paciente tem alguma tendência de inclinação para o lado. Então, se ele não consegue se manter nessa posição sentado. Reflexos, tá? O que é o reflexo? O reflexo tendinoso, que é o reflexo profundo, tá? É a reação de um músculo à extensão passiva pela percussão do seu tendão, tá? Então, eu vou fazer a percussão com martelo neurológico, tá? E aí eu vou ter nervos aferentes e eferentes e eles vão estar se conectando para me dar aquele ato reflexo. Vocês lembram lá na medula? A gente falou na aula retrasada, tá? Eles também são graduados em uma escala de acordo com a força de contração ou de acordo com a força mínima necessária para provocar a resposta, tá? Então, eu graduo de 0 a 4. A gente não usa muito essa graduação de reflexos, tá bom? A gente só coloca hiporreflexia ou hiperreflexia, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. De repente, vocês vão trabalhar numa clínica e já tem uma ficha de avaliação pronta e tem uma graduação, tá bom? Vocês vão saber, tá? Mas geralmente a gente não usa muito. 0 é ausente ou hiporreflexia, ou arreflexia, tá? Essa é que a gente usa mais, arreflexia. O 1 é o mínimo ou hiporreflexia, tá? O 2 é normal, é preservado, ok? O 3 é rápido, é hiperreflexia, mais normal, sem clonus muscular, tá? E o 4 é muito rápido, é a hiperreflexia com clonus muscular, tá bom? O que é esse clonus muscular? Quando o meu paciente eu testo aqui o bíceps, tá? Ele faz, mas ele fica assim, tá bom? Vou mostrar para vocês também no vídeo, tá? E aí a gente tem esses reflexos, são os principais reflexos tendinosos, tá? A gente tem o bicipital, ok? E o braquiorradial. A gente vai testar na nossa aula prática, tá? Então, eu faço a percussão na região do tendão do bíceps e do braquiorradial. A gente tem o tricipital, a gente tem o quadricipital, que a gente pode estar testando de duas formas, tá? E a gente tem o aquileu ou calcâneo, ok? A gente tem esses 5 reflexos. Essas são as raízes que vão inervar. Se eu tenho alguma alteração em algum desses reflexos, eu vou ter alteração nessas raízes, tá bom? Além disso, a gente tem os superficiais, aqueles eram os profundos ou tendinosos, tá bom? Os superficiais, eles são provocados pela estimulação da pele e não pela estimulação dos tendões, então é reflexo superficial mesmo, tá? Os principais são os reflexos cutâneo-plantar e o sinal de Babinski. O que é esse cutâneo-plantar? Eu vou fazer um estímulo no pé, na região plantar do pé do meu paciente, de baixo para cima, tá? E o meu paciente, ele vai fazer flexão plantar dos pododáctilos, ok? Quando eu tenho uma dorsiflexão do tornozelo e abertura dos pododáctilos, tá? A gente chama de sinal de Babinski. O sinal de Babinski, ele é patológico. Quando eu tenho o normal, que é esse daqui, cutâneo plantar, tá bom? Eu vou ter uma flexão plantar, os meus dedinhos do pé vão fazer isso, tá? Quando eles se abrem, eu vou chamar de sinal de Babinski, é patológico, indica que o meu paciente teve lesão de sistema nervoso central, não foi periférico, tá bom? Me indica que a lesão ela é mais grave, possivelmente ela é mais grave, a nível central, tá bom?
E aí a gente vem para postura e a marcha para finalizar nossa aula, tá? Ok? A gente tem várias marchas quando a gente fala do paciente neurológico. É interessante a gente conhecer essas marchas, porque quando a gente for avaliar, a gente já tem conhecimento, tá bom? E a gente sabe como é que a gente pode estar atuando nesse tipo de marcha, o que a gente pode estar fazendo para melhorar. A gente tem a marcha hemiplégica ou hemiparética, tá? Tem muitos livros que trazem a questão da hemiplégica, mas ele é incoerente, porque na verdade é hemiparética. Não é o paciente que paralisou completamente, porque senão ele não vai conseguir realizar a marcha. A não ser que ele use algum tipo de órtese, tá bom? Mas aqui no vídeo a gente vai ver hemiparética, tá? A perna afetada, ela é mantida, ela é muito comum essa marcha, tá, gente? É a marcha do paciente de AVE. A perna afetada é mantida estendida e em rotação interna e o pé está invertido em flexão plantar, vou mostrar para vocês no vídeo. A perna vai se mover em uma direção circular junto ao quadril, tá? Vamos ver o vídeo aqui. Ok? Essa marcha, ela é comum do paciente de AVE, tá? Muito comum. Então, o paciente, ele teve o AVE, a gente vai tentar evitar ao máximo que ele adquira essa marcha patológica, tá bom? Olha aqui, ó. Ele faz uma circundação do quadril, ó, ok? Ele não consegue fazer dorsiflexão de pé, tá? Ok? Aqui ele está falando das outras características do paciente da diabetes. A gente vai ver que ele não consegue fazer o movimento de dorsiflexão e nem o do joelho. E o que ele faz? Ele sobe o quadril. Ele sobe o quadril. Vou mostrar para vocês na nossa aula prática, tá? Então, ele sobe o quadril, ó, circunda o quadril, tá? Para poder andar. É o nosso corpo tentando ser funcional, tá, gente? Ok? Olha lá. Tá? Certo? Ó. Ok? A gente tem uma aula que é só marcha em paciente neurológico, tá? E a gente vai aprender como é que a gente pode estar atuando da melhor forma nessas marchas, como é que a gente pode estar melhorando, tá? A gente tem a marcha atáxica cerebelar, é uma marcha que tem base alargada e cambaleante, tá? Como se o indivíduo estivesse bêbado, ok? Essa é a marcha atáxica cerebelar. Tá? Vocês sabem que no cerebelo o paciente tem dificuldade de equilíbrio, tá? Então a tendência é alargar a base de apoio, tá? E olha, alargando a base. Certo? Tá? E ele cambaleia, como que ele não consegue. Ataxia, vocês vão ver na minha aula de ataxia que o paciente cerebelar ele tem esses movimentos involuntários, tá? E ele abre a perna para não cair. Tá bom? Ok. Esses vídeos vocês podem estar vendo também no YouTube, tá? Eles são todos retirados do YouTube. Tá bom? A gente, assim, não é esse exagero todo. A gente tem pacientes mais tranquilos, tá? Ok? Que ele cambaleia, ele abre a base de apoio, ele tende a cair, mas ele não chega, não é tão acentuado como está mostrando aí dessa forma, tá bom? Ok? A gente tem a marcha atáxica voltada mais para a área sensorial, tá? É uma marcha de base alargada, os pés como se eles batessem no chão, a gente perde um pouco desse estímulo sensorial e o paciente ele tende a observar os pés, tá? Tá? A base bem alargada mesmo, tá bom? Certo? Vocês veem que ele vai com uma vontade, né? Assim, é uma força. A gente tem a marcha escarbante, tá? O paciente ele tem incapacidade de realizar dorsiflexão do pé. Então, imaginem que isso é um pé. O pé faz flexão plantar, dorsiflexão. Ele não consegue realizar isso. E isso é um movimento muito importante que a gente tem na fase da marcha, tá? Vai ser decorrente de lesão do nervo peroneal, tá? O paciente vai elevar exageradamente o quadril e o joelho para permitir que o pé saia do chão durante o caminhar. Opa. Certo? Vamos lá.
Então, ele não consegue fazer dorsiflexão, tá, gente? E ele é muito importante. Ela tá falando que não consegue fazer dorsiflexão. Tá? É meio que ele arrasta o pé, ok? Ó, ele arrasta o pé, tá? O pé vai arrastado. Ó, tá? Ele precisa fazer muita flexão de joelho para poder levantar esse pé, tá bom? Lesão do nervo peroneal, tá? Paciente neurológico. Marcha distrófica, a gente pode ter, ela é bem típica do paciente de Duchenne, da distrofia muscular de Duchenne, tá? E a gente observa que o paciente ele anda desta forma. O paciente ele tem uma fraqueza dos músculos pélvicos, da pelve, da região da pelve. Ele tem uma marcha lordótica e bamboleante. Geralmente o paciente tem muita fraqueza de glúteo médio, tá? Então ele dá uma quebrada, ok? Ele não consegue o glúteo médio, ele segura o bumbum aqui de um lado e do outro, né? Então como ele tem muita fraqueza, ele dá essa quebrada. O bumbum cai, o bumbum cai, o bumbum cai, vocês vão ver aqui, tá? Certo? Sim, ele cai. Muita fraqueza de glúteo médio. Tá? Again, this is what it would look like. So I'm going to walk to take a step, drop, shift this way, and through this way, on the opposite side. Ó, tá? Ó, o glúteo médio, ele segura, ele não segura, olha, ele cai. Ó, lá onde ele tá segurando, o glúteo cai. Ó, fraqueza de glúteo médio, tá? A fraqueza de glúteo médio, ela é mais comum do que a gente costuma imaginar. Nem sempre é só em paciente de neurológico, tá? A gente vê muito paciente traumático que às vezes tem dor na região da pelve, né? Que acha que é problema de coluna, mas na verdade é pelve, tá? A gente tem a marcha parkinsoniana, tá? A marcha padrão de paciente de Parkinson. O paciente ele mantém uma postura fletida, ok? A marcha ela vai se iniciar lentamente. O paciente ele tem dificuldade para iniciar a marcha, certo? Os passos eles são pequenos e arrastados, então ele não consegue fazer essa movimentação. Ele corta a fase do balanço, né? Então ele dá uma quebrada nessa fase do balanço, ele diminui, tá? E ele não tem essa movimentação, essa dissociação dos movimentos de membros superiores, tá bom? Isso é muito importante vocês compreenderem, porque vocês vão entender lá na nossa prática por que a gente trabalha muito essa questão da dissociação do nosso paciente de Parkinson, tá? E ele vai ter o que a gente chama de aceleração involuntária. Então, ele acelera e tem dificuldade para parar, tá? Ok? Que a gente chama, a marcha, ela também pode ser chamada de marcha fertinada, tá? É a fertinação, característica de fertinação. Vamos lá. Ele demora para iniciar, tá, gente? Demora bastante para iniciar, tá? Ó, vai lá, vai começar a marcha, tá? Lá vai, tá? Ó a postura fletida, tá? Ó o movimento arrastado, a base, olha a base, juntinha a base, tá? Viu? Ele demora para parar. Ah, esse daqui é um fenômeno, a gente vai falar lá no Parkinson. É o fenômeno de congelamento, tá bom? A gente vai falar lá do Parkinson, tá? Certo? Tá? Olha lá, demora, ele já queria iniciar há muito tempo, tá? Ó, tá? Postura. Tá? Ok? A gente tem a marcha praxia. Vocês viram, né? O que é a praxia? Vocês viram que é praxia, que é a capacidade da gente colocar em prática alguma coisa que a gente já aprendeu,
tá? Tudo que a gente aprendeu, a andar, a escrever, a falar, certo? E quando esse paciente ele não consegue, mas pensem comigo, não é aquele, ele não consegue, eu não consigo pegar meu celular porque eu tive uma lesão, eu tive um AVC e perdi o movimento desse braço. Então eu tenho uma apraxia? Não, gente. É quando está tudo preservado e o paciente ele simplesmente não consegue pegar. Eu não tive nada que pudesse afetar o meu movimento daqui, mas ele simplesmente não sabe como pegar, ele esqueceu, tá bom? A gente chama de apraxia, tá? Na marcha apráxia, o paciente apresenta dificuldade para iniciar a marcha, parece estar colado ao solo e uma vez iniciada, a marcha é lenta e arrastada. É muito comum o paciente que tem demências, tá? Paciente que já vai tendo, por conta da idade, o próprio Alzheimer, tá bom? Esses vídeos todos tem no YouTube, tá? Foram todos retirados do YouTube, tá bom? Ó, esse paciente que tem diagnóstico de Alzheimer, tá? Olha aqui, afasia, tudo que a gente viu, agnosia, praxia, já não compreende mais as ordens, né? Lá vai, tá? Não sabe, não tem mais a questão, ele não... Ó, certo? Ele não tem mais essa questão do lembrar da marcha, né? Precisa alguém para poder estar puxando ele, tá? E aí a gente tem a marcha antálgica. Uma perna é favorecida em relação à outra e esforço de evitar colocar peso na perna comprometida. Essa não é uma marcha própria de paciente neurológico, tá? A gente encontra alguns pacientes que realizam essa marcha. Essa marcha é comum para tudo, tá, gente? Até para paciente, principalmente paciente de trauma, tá bom? Mas a gente tem alguns pacientes neurológicos que chegam com essa marcha. O que acontece? Por algum motivo, o paciente ele está sentindo dor num lado do corpo, tá? Então, essa dor faz com que ele não queira usar a perna, né? Quando a gente sente dor, por algum motivo, a gente para de... Ninguém deve estar sentindo dor o tempo todo, né? Então, a gente tenta procurar posturas que evitem com que a gente possa fique sentindo dor, tá? E essa é a marcha antálgica, tá bom? Não tem vídeo dessa, tá? Mas é assim, a gente é um paciente que sobrecarrega um lado em detrimento do outro, tá? Por conta dessa marcha antálgica. A gente tem a marcha coreica, que é uma marcha que é irregular e bamboleante. As quedas são bem raras nesse tipo de marcha, tá? Ok? Lembrando que a gente tem... Tá? Que a gente tem a coreia e a atetose, sendo que na coreia os movimentos são lentos e na atetose os movimentos são rápidos, tá? Orofacial dyskinesias, there's the patient which we have movements of one side or the other side of the face, kind of grimacing type of a fashion, movements in upper extremities, and fragments of semi-crystal type of movements, or writing type of movements. And then the legs will also start to go. Faz muitos movimentos, tá? Só que eles são movimentos mais lentos, tá, gente? Não é que nem na tetose que os movimentos são mais rápidos, tá? Bom, o paciente geralmente tem muitas quedas, tá? Porque, imaginem, é bem difícil andar dessa forma, né? Ok? Vamos lá, tá? Gente, deixa eu pausar aqui só pausar aqui o vídeo, tá?